Eu sou a Mayara Tavares, astróloga e cristaloterapeuta. Eu sou a Val Vilgues, astroterapeuta especialista em carreira. E esse é o Pó de Lua, um bate-papo guiado pelo céu. Um pó de lua para iluminar a alma. Bem-vindas e bem-vindos ao nosso Pó de Lua da semana. E essa semana temos lua cheia em Virgem na terça-feira, amanhã, dia 7 de março. Já nos encaminhando esse ano para o novo ano astrológico. Preparem os seus modelitos brancos, preparem suas espumantes, que é nesse mês. Agora vai, né, Mai? Gente, o bom de vocês entrarem nessa vibe nossa de novo ano cósmico, que a gente tem 2 réveillons, entendeu? Olha que coisa ótima. Eu amo essa energia, essa egrégora de início de ciclo. Então, nós temos 2 grandes oportunidades lá no 1º de dezembro e agora no 2º de dezembro cósmico aqui. Então, acho isso maravilhoso. Bom, temos uma lua cheia. Lua cheia é ápice do ciclo, né? E esse ciclo, que é o último do ano, é a lunação pisciana. Então, para que seja o ápice, essa lua tem que estar bem oposta ao Sol, que está lá em Peixes. Então, a gente está falando do oposto complementar, que é o signo de Virgem. Não é isso, Val? Sim, e nesse assunto somos quase que especialistas. Eu digo quase porque nos consideramos eternas estudantes, mas a Mai tem lua em Virgem, pega aí esse eixo e eu venho de Peixes, nódo lunar sul em Peixes. Então, a gente precisa se apropriar dessas energias aí para a gente poder sempre somar tanto o sol, tanto a luz, quanto a sombra. Ó, o Peixes, quando bate aqui nesse corpício, ó, já vem com toda a função, voltando para o corpo, já que eu tenho que mirar no Virgem, e vamos que vamos. É isso, Val. Não, normal, gente. Peixes é isso. A gente começa a falar uma coisa, quando vê tá falando outra, e a gente viaja, vai lá na lua e volta, literalmente. E quem ajuda a gente a trazer de volta e aterrar as energias é justamente Virgem. E, Val, tem o meu fundo do céu também em Virgem, já que a minha luazinha tá ali na casa 4, que é passado, que é raízes. Então, realmente é um eixo que a gente precisa integrar. E quando eu falo de eixo que precisa integrar, gente, para ficar bem claro aí para vocês, isso não é assunto só de astrólogas, não, porque vocês têm esses 2 signos no mapa de vocês também. Então, tem o símbolozinho de Peixes, dá um Google que é fácil de descobrir, o de Virgem também, e vai lá dar o check no seu próprio mapa, qual assuntos, né, se conectam com essa energia na sua vida. E aí, a gente agora, voltando aqui para a Terra, né, Virgem é um signo mutável de terra, isso significa que ele é aquele mais analítico, crítico, né, minucioso de todo o zodíaco. Os mutáveis, para mim, eles estão sempre aperfeiçoando alguma coisa. No caso de Virgem, o aperfeiçoamento está no dia a dia, nos detalhes, naquilo que passa despercebido para todo mundo, está na rotina, está nos hábitos, e eu sinto muito isso, assim, como que, por exemplo, eu que tenho a lua em Virgem, e para mim a lua é como a gente se nutre emocionalmente. Quer ver uma coisa que me traz equilíbrio emocional, Val? Dá check na lista. Dá check na lista, aquela coisa assim, parece até aquele bolinho de milho da sua avó, sabe? Que deixa seu coração quentinho, assim. Aquela semana, aquela sexta-feira que vai chegando e você olha para sua agenda, tudo verdinho, você já deu check em tudo. Eu tô falando sobre isso, então vamos entender o que isso tem a ver com a alunação pisciana? Esse check aí na lista é maravilhoso, né? Meu Capricórnio e meu ascendente Touro piram. Então, amo de paixão essa organização, limpar os porões, né? E sempre que a gente fala de eixo Peixes e Virgem, me vem muito forte a questão do ver para crer, né? Que o Virgem é muito São Tomé. Então, se a gente fosse fazer uma correlação com os apóstolos, né? O São Tomé ele precisa estar sempre com um dedinho assim, né? Para fazer uma correção. E muita gente se irrita com o signo de Virgem ou fala, Virgem é muito chato e tal, porque também não consegue identificar em si mesmo essa luz. Porque se a gente conseguir atrelar essa organização aí para o dia a dia, vai render muito mais. Eles muitas vezes fazem essas críticas, não por mal, mas porque querem ver todo mundo se aperfeiçoando, todo mundo melhorando, e sabem da capacidade, muitas vezes, dos amigos, dos familiares, e aí querem ver todo mundo melhorar.
porque o virgem, ele está sempre em aperfeiçoamento. Então, ele é muito humilde, muito modesto, e muitas vezes ele até tem esse excesso de modéstia. Tem uma energia de um óleo essencial que eu adoro indicar para os virginianos, que é o óleo de louro, para ele poder se apropriar do valor que ele tem. Porque muitas vezes ele não se sente preparado, faz, mas ainda não se sente preparado, se sente inseguro, ou de colocar a carroça na rua, ou de mostrar os seus feitos. E aí, às vezes, internamente ele está guardandinho, assim, mas a pessoa está ali divulgando, falando um monte de coisas, e eu que estou aqui com tudo isso, ainda não tenho coragem de ir ali e falar sobre esse assunto. Pois é. Então, virginianos, virginianas, e lembrem, vocês têm ali esse 16 graus em algum pontinho do mapa para poder também aperfeiçoar. Mas o feito melhor do que perfeito. É entender que aperfeiçoamento não é perfeição, né, Val? É meu aprendizado diário. É a síndrome da impostora que a gente tem em algum cantinho aí do nosso mapa. E a gente entender onde a gente se sente ali insuficiente, né? Então, lembra, a gente está falando de sonhos, de realizar sonhos, de acreditar, de ter fé que tem como chegar lá. E virgem, muitas vezes pode ser tão cético, que é o que a Val falou, é um ver para crer. Só que aqui a gente tem que juntar também o crer para ver, né? Então, acho que quando a gente conecta essas duas energias, eu gosto muito de trazer uma analogia, Val, eu sempre uso a analogia da medicina, mas hoje eu queria trazer uma analogia diferente, que foi um aprendizado que aconteceu na minha vida, caso verídico, né? E eu queria compartilhar com vocês. Há um tempo atrás, eu comecei a tocar violão. E isso me ajudou muito, porque era uma forma de eu sair um pouquinho da energia dos desafios, que eu ficava ali terminantemente falando sobre com o meu terapeuta, e eu troquei isso, saí da terapia e entrei naquela fase da minha vida em uma aula de violão. Isso foi muito transformador para mim, porque foi uma forma de eu canalizar aquela energia emocional que estava dentro de mim, espiritual também, de uma forma criativa, mas em que eu estava ali 100% concentrada, né, fazendo alguma coisa, aprimorando alguma habilidade. E esses dias, né, aconteceu do meu violão arrebentar uma corda. E aí eu, né, tenho o lado peixe, que vai na lua e volta, e tem esse lado virgem. E pensando sobre isso, eu pensei o quanto virgem é o violão. E a música é o peixes, né? Então, peraí, eu sei que tá assim, ai meu Deus, vou parar de seguir esse pó de lua. Eu vou explicar. O violão é um instrumento, o violão é as ferramentas, é a engrenagem do nosso dia a dia que precisa funcionar para que a gente realize o nosso sonho. Então, estamos na última lunação do ano. Quais são os ajustes que precisam ser feitos na prática, na sua rotina, nos seus hábitos, na forma como você tem cuidado de você, da sua saúde e de toda essa funcionalidade para que você toque uma bela música. Então, eu percebi que muitas vezes esse virgem, meu violão, eram as cordas, é ele desafinado, eram os ajustes que eu precisava fazer nos meus instrumentos para que peixes, que é a música, a harmonia, o arrepio, o som, a melodia pudesse ser possível. Eu lá não canto muito bem, não, mas eu falo que, para mim, música é musicoterapia. Então, para mim fez muito sentido, foi um daqueles super insights que a gente tem no meio do dia, sabe? E eu queria compartilhar aqui com vocês. Faz sentido aí, Val? Eu estou viajando sozinha aqui. Muito. Não, eu viajo sempre junto também na maionese. Na minha época se falava viajar na maionese, e eu acho que isso é gostoso também, porque senão a gente torna a vida muito chata, muito sem graça. E a arte-terapia, a música-terapia, para mim tem muito a ver com Casa de Peixes, com a energia do Peixes. Toda vez que eu olho para Casa 12, me vem arte-terapia junguiana. Então, quem não conhece, ou não ouviu falar, dá um Google aí e dá uma espiadinha no que tem, porque sempre que a gente traz essa arte da alma, né, a gente consegue conectar também, trazendo para a prática, essa arte vai nos auxiliando a decupar e a depurar esses sonhos. E o Virgem, para mim, traz muito também na energia mental. Ele tem uma potência mental, uma força realizadora através do mental, que é bárbara. Então, as pessoas que têm um Virgem proeminente no mapa, ou Sol, Lua, Ascendente, Nó do Sul, eu sempre digo isso para mim, é o que pega mais, é muito importante que cuide com os pensamentos, porque a gente acaba atraindo tudo aquilo
que a gente coloca aqui na nossa mente, é regido por Mercúrio. Então, muitas vezes as pessoas que têm Virgem forte não se dão conta de como são potentes, até muitas vezes mediunicamente, e não se dão conta do quanto potencializam essa forma de pensamento. Então, trazem para a prática mesmo, para a terra, aquilo que elas acreditam. E se a gente pegar na sombra, ficam mais resmungões, aquilo não dá certo do jeitinho que querem, ficam ali fazendo pirracinha. Ai, não gostei, não deu certo, não isso, não aquilo, que não foi perfeitinho de novo, né? Então, o quanto é importante cuidar, dar um cancelamento aí nesse pensamento de vibração baixa e lembrar que vocês estão cocriando, aliás, nós, todos aqui, estamos co-criando com o universo a qualquer momento que a gente emana até um ai, eu não sou tão bom, ai, eu não sou bom nisso, ai, eu não gosto daquilo, ai, eu sou assim por causa disso. E aí a gente fica emanando para o universo. Gente, aquilo ali está se realizando. Então a gente tem que cuidar da higiene dos pensamentos. Isso é extremamente importante. Peça e receberás. E na dúvida ou com alguma dificuldade, dá-lhe óleo de louro aí para vocês se sentirem merecedores de receber tudo o que vocês podem receber. Não adianta pedir, eu não sou tão merecedor de receber. Peça e receberás, mas abra o coração para receber tudo que nós merecemos. Vocês merecem também. Óleo de louro, inalação, nada de ficar tomando óleo aí. Perfeito, Val. E eu gosto de pensar que a gente cocria em parceria com o universo, né? E o universo não entende o que a gente fala ou pensa. Na verdade, ele não entende muitas vezes aquilo que a gente quer sem sentir. Ele entende frequência, ele entende vibração. Então, não adianta fazer metade do trabalho, né? A gente tem que se alinhar realmente com o que a gente quer. E você falando aí, me vem tanta coisa na mente, porque eu com ascendente em Gêmeos, Lua em Virgem, Mercúrio tem um grande papel no meu mapa, né? E eu sou muito mercuriana ali, então, assim, para mim é uma grande virada de chave todas as lunações piscianas, porque fica muito visível para mim, né? O que está desafinado na minha vida, o que precisa de ajustes, e não poderia deixar de dizer também como Virgem está falando de saúde psíquica, enquanto o Peixe está falando de saúde. Desculpa, é o contrário, tá, gente? Peraí. Enquanto Virgem está falando muito da saúde física do nosso corpo, da qualidade, de tudo aquilo que a gente consome, incluindo os pensamentos, igual a Val bem falou, Peixe está falando da saúde psíquica e espiritual. Então, para a gente entender que as coisas se complementam, elas estão juntas, uma influencia na outra, né? Então, eu acho que um dos meus aprendizados diários e que eu quero reforçar e trazer aqui para vocês é que a gente precisa respeitar o nosso próprio ritmo, muitas vezes pegar leve com a gente. A lua cheia é uma lua de transbordamento, o sol está ali iluminando ela por inteiro, então é um momento em que a gente vai ficar com as emoções à flor da pele, normal, só que tem dois lados dessa flor da pele, tem um lado de muita gratidão, por a gente conseguir olhar para trás e ver o quanto a gente honrou esse nosso próprio ritmo, e um outro transbordamento que é a gente começar a se criticar, é a gente começar a se exigir, a achar que a gente deveria ter feito mais. E é isso que Virgem traz com tanta clareza. Eu sempre vou ter mais cursos para fazer, não é, Val? Sempre vamos ter mais livros para ler, mais cursos para fazer, mais coisas que podemos ir aperfeiçoando. E isso é o processo. Então, o Virgem ensina a gente a respeitar e se render a esse processo, mas não deixar aquele sonho ficar só no campo da mente, né? Então, é pensar que cada vez que a gente traz a presença, né, e ficar atenta aos sinais e se conecta com o nosso coração, a gente está co-criando em parceria com o universo. É perceber que a gente já tem no aqui e agora tudo que a gente precisa, todos os instrumentos necessários para a gente realizar os nossos sonhos. Amém. E quando tu foi fazer a correção, eu acho até que seria desnecessária, porque esses eixos se misturam e entram meio que simbiose um com o outro. E muitas vezes a questão até dos processos físicos vem dessa questão emocional / espiritual e vice-versa. Então tá tudo muito junto, misturado nessa cura, nesse eixo medicinal, na autocura, né? Naquela questão que a gente muitas vezes não consegue curar do físico porque a gente não entendeu qual é, o que está gerando isso, qual é o que ela está simbolizando, né? Então, tem vários livros, acho, alguns a gente já comentou aqui, mas a doença como símbolo, a doença como caminho, algumas literaturas aí da Cristina Cairo, da própria Louise Hay, de Você Pode Curar a Sua Vida, né?
Acho que traz muito desse eixo também da cura, da autocura, que é no sentido de a gente entender o que o corpo está dizendo para a gente nesse movimento. E se a gente for só pensar nessa cura do corpo físico, muitas vezes a doença pode simplesmente mudar de lugar, porque a gente não entendeu o que ela está querendo nos ensinar. Então, o corpo, sempre que se manifesta, tem algo para nos dizer. E aqui essa frase do nosso maravilhoso Rudyard fala sobre a gente confrontar, de certa forma, o nosso poder selvagem que está dentro de cada um de nós, seja sombras, enfim, como cada um quiser interpretar, mas aquelas questões que muitas vezes a gente não conscientizou, não parou para fazer o teminha de casa ainda, e a gente está aqui para esse processo, processinho, processão. Então, fala sobre confronto kármico, o quanto é importante a gente não fugir das nossas sombras, porque o tema de casa, ele vai seguir ali. Queira a gente fingir que ele não está, botar aquele véu da ilusão maia, neptuniano, para a gente poder ficar ok aqui, dar o check lá no Virgem, mas em algum momento ele vai bater na nossa portinha e vai pedir para a gente se comprometer, né, Mai? Com certeza, Val, e que seja pelo amor, peixes, e não pela dor, né? Porque muitas vezes a gente deixa isso chegar num nível crítico, né? De uma crise, de uma doença, de algo que o corpo realmente fala, olha, realmente eu tentei de tudo fazer com que você respeitasse o nosso próprio ritmo, agora eu vou ter que parar na marra, né? Porque é assim que a gente vai refletir. Então, é isso, gente. Não é à toa que a Lua cresceu em Gêmeos, agora ela está se enchendo em Virgem, é para a gente entender que os nossos sonhos, eles também precisam existir do lado de fora, eles na verdade existem, né? A gente sonha o nosso sonho, o sonho sonha a gente também, então assim, muitas vezes a gente só precisa ser a gente mesmo para isso se tornar realidade, e isso implica em aceitar, integrar e reconhecer as nossas sombras, né? Bom, eu espero que vocês estejam todas muito gratas por aí, que tenham uma semana maravilhosa, de muitos insights, de muita clareza, e estaremos aqui na semana que vem, segunda-feira, trazendo um pozinho de lua para vocês. Um beijo e até o próximo episódio.